Patrícia Leca, não é apelido, é sobrenome, tá? A maioria das pessoas me perguntam. Eu trabalho na área de self-service de anúncios dentro do LinkedIn, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu fiz curso técnico de publicidade, acho que foi a única formação que eu tive na área, apesar de trabalhar com isso há muitos e muitos anos, aí já há mais de 16 anos que eu trabalho nessa área. Mas eu sou formada em ciência da computação, sou formada em matemática, em docência do ensino superior e faço gerenciamento de projetos na USP. Tá? Então, dá para sair um pouquinho, apesar de ter diversas formações diferentes, de novo, a única coisa que eu fiz voltada para a publicidade foi colegial técnico, tá? Mas eu já trabalho nessa área faz bastante tempo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre publicidade em B2B, tá? Mais voltado para marketing de conteúdo. Eu sei que vocês estão fazendo os projetos, enfim, mas como é que eu faço para vender esse meu projeto uma vez que ele está concluído? Como é que eu coloco isso no mercado? Né? Então, a ideia é trazer aqui para vocês um pouquinho de ideias de como vocês podem trabalhar a parte de publicidade dos projetos de vocês. Tá? No final, a gente vai ter perguntas, então, vocês fiquem à vontade aí para anotar alguma coisa, ou até mesmo no meio da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me interromper. Tá? Só para falar um pouquinho de LinkedIn para vocês, hoje a gente já tem mais de 610 milhões de usuários no mundo todo. Tá? A gente tem uma média de mais ou menos 2 novos usuários por segundo dentro da plataforma. Só que aí, quando a gente fala de usuário brasileiro, eles são 14% mais engajados na plataforma. Porque, querendo ou não, o brasileiro adora uma rede social. Né? Então, eles estão ali, e antigamente tinha uma percepção, não vou dizer negativa, mas tinha uma percepção única de LinkedIn, né? Que LinkedIn era só para procurar emprego. Então, as pessoas faziam o LinkedIn delas para procurar vagas, se candidatar a vagas, enfim. E essa percepção começou a mudar com o tempo, um pouco também por causa do trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos 2, 3 anos. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês disso também. Então, o que a gente entrega, o que o LinkedIn entrega para os usuários? Tá? A gente entrega ali a identidade, querendo ou não, apesar de termos outros conteúdos na plataforma, é a sua identidade profissional. Tá? A gente entrega a questão de networking, então vocês conseguem se comunicar com outras pessoas dentro da área de especialização de cada um de vocês. E vocês têm ali, que é a grande parte onde está mudando essa visão de LinkedIn é só para procurar emprego, é a questão de conhecimento. Até então, até mais ou menos 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando vocês acessavam a plataforma, o único conteúdo que tinha era só conteúdo em inglês. Né? Tinha muito conteúdo, mas só conteúdo em inglês. E acabava que o brasileiro só entrava no LinkedIn para procurar realmente emprego. Né? E isso foi mudando com o tempo, a gente trouxe aí alguns projetos para realmente trazer esse conteúdo para a plataforma. Então, o que a gente trouxe? Canal de notícias, tá? Então, através da plataforma, a gente tem várias parcerias editoriais aí com jornais, enfim, Catraca Livre, várias pessoas que começaram a trazer esse conteúdo em português para dentro da plataforma, então esse foi o início, foram justamente essas parcerias editoriais. Depois disso, o que a gente começou a trazer? Os influencers. Então, a gente tem mais de 500 influencers no mundo e no Brasil são mais de 45 influencers. O que são essas pessoas? São pessoas notáveis dentro das indústrias nas quais elas trabalham. Então, a gente tem a Bíblia Diniz, Viviane Sena, o próprio Romero, que era do Buscapé, quando ele saiu do Buscapé, o primeiro lugar que ele fez o anúncio, que ele estava deixando ali a direção do Buscapé, foi no LinkedIn. Então, esses influenciadores, eles são convidados pelo nosso time editorial a participar do LinkedIn, só que nós não monetizamos eles, ou seja, a gente não paga para que eles escrevam. Tá? Então, a gente convida, faz o convite, eles ganham o selinho de influencer, mas eles não ganham um centavo por isso. E, inclusive, eles também não podem fazer nenhum tipo de propaganda através dos conteúdos que eles distribuem no próprio perfil. Tá? E aí, depois que a gente trouxe os influenciadores, a gente tem os canais de notícias, a gente abriu para que as pessoas pudessem fazer as publicações no próprio perfil. Tá? Então, até como uma forma de vocês conseguirem crescer networking de vocês conseguem criar uma espécie de portfólio de vocês dentro do seu próprio perfil, através das publicações longas. Então, antes vocês só conseguiam fazer aquelas publicações curtas, ali 200 caracteres, mais ou menos, agora vocês conseguem fazer as publicações longas e colocar um conteúdo legal lá dentro. Eu já fiz algumas,
tem que ter tempo, porque uma vez que você publica, as pessoas respondem, elas querem engajar. É um engajamento que é bem interessante, na verdade, porque o pessoal começa a trazer algumas outras ideias, dúvidas. Então, quando você fala que você trabalha no LinkedIn, então é que nem CT, todo mundo sabe que existe, mas ninguém conhece. É mais ou menos isso, né? O pessoal sabe que existem pessoas trabalhando lá no LinkedIn, mas ninguém conhece. Nunca conheci ninguém que trabalha lá. Então, eles começam a engajar, começam a falar, e você tem que ter bastante tempo para interagir com essas pessoas, mas eles trazem uma conversa bem interessante para dentro do seu perfil, e você acaba fazendo conexões que você não teria no dia a dia, né? Então, tem bastante ali interação. Para vocês terem uma ideia, mais de 85% dos artigos, eles falam sobre carreira, claro, porque, querendo ou não, é o core da plataforma, mas fala sobre marketing, fala sobre negócios, economia, comportamento, enfim. Então, a gente tem bastante gente interagindo e trazendo conteúdo para dentro da plataforma. Com isso, começou a mudar um pouquinho aquela ideia de que quem entra hoje, quem vota e entra no LinkedIn, as pessoas mudaram um pouquinho essa ideia de que LinkedIn é só para procurar emprego. A gente que trabalha com agência de publicidade no dia a dia, a gente faz, conversa, bate papo com eles, e tem muito CEO de agência que fala, não, eu começo meu dia, eu acesso o LinkedIn para ver o que está acontecendo, o que tem de notícia. A gente tem, por exemplo, o boletim diário, então o pessoal entra para dar uma lida, um resumão do que aconteceu na semana, para aí eles começarem a trabalhar. E como é que o LinkedIn entra nessa história, por exemplo, do projeto, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, para alavancar um produto, um serviço, uma marca? O primeiro passo é o posicionamento dentro do LinkedIn. Então, como empresa, como um serviço, né? Você quer fazer uma venda de um produto, um serviço, você pode ter uma page dentro do LinkedIn, que é a página da empresa. E lá você vai começar a trazer informações sobre a empresa e depois serviços, produtos que vocês prestam, que vocês vendem. Tá? Então, através daí, vocês começam a fazer o posicionamento da marca dentro da plataforma. E as pessoas conseguem, então, acessar, seguir a página da empresa para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Diferente de algumas outras mídias sociais, o LinkedIn, todo o conteúdo orgânico que é postado na página da empresa, hoje ele vai para 100% dos seguidores. Tá? Então, ele não vai só para uma parcela do seguidor. Por quê? A gente entende que o ato de seguir uma página dentro do LinkedIn não é porque ele viu um vídeo do gatinho e gostou. É porque ele realmente tem interesse naquele conteúdo. Ele quer receber aquele conteúdo. Tá? Por isso que hoje a gente envia para 100% dos seguidores. Só que o LinkedIn de vocês vão reparar quando vocês entram, quando vocês acessam, o feed ele tem alguma priorização. Então, a priorização desse feed é quem são as minhas conexões. Depois das minhas conexões, quais são os meus assuntos de interesse, que são as hashtags ou os temas que eu sigo. E aí, depois disso, sim, as páginas que eu sigo e, por último, a publicidade. Tá? Por quê? O LinkedIn ele tem uma cultura muito forte de trazer sempre o interesse do usuário em primeiro lugar. Tanto que vocês, quando entram na plataforma, vocês não são bombardeados por publicidade por todos os lados. É uma plataforma bem limpa em relação a esse tipo de conteúdo. Tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho de mindset do usuário, ou seja, o que o usuário pensa quando ele está em cada momento dele, em cada rede social dele. Então, quando ele está numa rede social pessoal, ele está ali para passar o tempo dele, ele está ali para curtir o que os amigos fazem, ele está ali para ver o vídeo do gatinho, o vídeo do fail arm, por aí vai. Quando ele está na rede social profissional dele, ele está ali ainda com o jaleco de profissional dele. Tá? Ele ainda está ali, a gente brinca muito que ele está com o crachá dele de profissional dentro da plataforma. Então, você começar a engajar com ele para falar de negócios, é quando você consegue ali a atenção daquele tipo de usuário. Tá? Um exemplo, esse daqui é o Felipe, trabalha com a gente, lá na área de soluções de marketing, e essa é a Dia, que é a chefe da minha chefe, que fica nos Estados Unidos, e veio para cá ano passado fazer algumas palestras, enfim. Ele postou a mesma foto nas duas redes, e os comentários, vocês vão ver a diferença que é. No LinkedIn nossa, que profissional maravilhosa, obrigada por ter vindo, obrigada pelo conteúdo, palestra, enfim. Na rede pessoal do Felipe, veio, casa comigo que tem cartão Renner e Marisa. Então, de novo, é a forma como o usuário pensa, dependendo da rede social que ele está. Tá? Então, não é, por exemplo, quando teve aquele primeiro desastre de Mariana, a Vale fez uma campanha em várias redes sociais, e no LinkedIn, as pessoas, não é que elas não criticavam,
mas elas pensavam como elas iriam criticar a Vale, que era um absurdo, era uma catástrofe ambiental gigante e por aí vai. Mas elas nunca baixavam o nível da conversa, né? Então, depende muito da rede social que você está, do conteúdo que você quer trazer e da conversa que você quer ter com aqueles usuários. Tá? Então, é isso que a gente fala quando a gente fala, quando eu comento que pensa no mindset do usuário com o que você quer oferecer para ele. Tá? Quando a gente fala de Brasil hoje, até 2 semanas atrás, esse slide eram 35 milhões de usuários, a gente já está com mais de 36 milhões de usuários no Brasil. E aqui é um pouquinho de tipo de segmentação que vocês conseguem utilizar, por exemplo, dentro da plataforma. Então, eu consigo ter profissionais de TI, eu consigo saber se a pessoa é graduada, se ela é líder de opinião, se ela, que tipo de curso que ela fez, qual o interesse dela, se ela é uma viajante a negócio ou não. E tudo isso é o quê? First Party Data. Tá? Ou seja, são dados que o próprio usuário me trouxe através do perfil dele. Eu tenho ali 5% das minhas informações que não são trazidas direto do perfil do usuário, como, por exemplo, viajantes a negócio. Eu sei que ele é um viajante a negócio porque, dentro de um período curto de tempo, ali 1 semana, ele conseguiu se logar no LinkedIn de 6 IPs diferentes, por exemplo. Então, ali eu posso subentender que ele é um cara que viaja a negócio, posso colocar ele dentro dessa categoria. Tá? Mas o resto é tudo o que ele colocou no perfil para mim. Então, eu sei que ele é um gerente, eu sei que ele trabalha na indústria de tecnologia, por exemplo, porque ele disse que trabalha para mim na HP. Então, dentro da página da HP, eu sei que a HP se intitulou como uma empresa de tecnologia e eu sei quantos 1000 funcionários tem dentro da HP, por exemplo, através das pessoas que me informaram que trabalham para ela. Então, são todos os tipos de segmentação que eu consigo trabalhar e não é achismo. É realmente o que o usuário está me informando que ele tem dentro do perfil dele. E aí, como é que a gente fala de marketing de conteúdo? E aqui eu abordo muito em B2B, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês daqui em diante, vocês podem utilizar, por exemplo, para B2C. Eu tenho um aplicativo, todas essas estratégias vocês conseguem trabalhar dentro de um plano de marketing para você vender um serviço, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Um pouquinho de objetivo, documentar esses objetivos, desenvolver personas, tá? Ou seja, quem é meu público-alvo, para quem que eu quero vender, como é que eu defino isso? Como é que eu chego até essa pessoa? Que assunto, sobre o que eu falo? Tá? Calendário editorial, e aí eu vou explicar cada um desses para vocês, conforme a gente for passando agora. Mas, antes de tudo, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um KPI, que é o Key Performance Indicator, ou seja, o que eu quero com aquilo? Parece uma coisa bem básica, tá? E quando a gente faz publicidade, então, eles vivem falando disso, mas aí você vai para a vida real, na agência, sabe que não é essa a verdade. Hoje eu tenho um monte de cliente grande e quando eu falo com ele, quando eu pergunto para eles qual que é o objetivo da campanha, eles não fazem ideia. Eu quero vender. Tá. O quê? Quanto? Qual que é o resultado que você quer disso? Quanto você quer de dinheiro com isso? Para o que você investiu? Então, são perguntas básicas que parecem besteira, mas quando você chega no dia a dia da aplicação de uma campanha de publicidade, as pessoas normalmente não sabem. Então, para eu ter um KPI, ele precisa ser importante, ele precisa ser simples de entender, mensurável e capaz de levar a uma ação. Tá? Então, alguns exemplos. Por exemplo, eu quero aumentar o conhecimento da marca. Qual que é o meu KPI? Então, eu quero saber o número de pesquisas que as pessoas fizeram pela minha empresa. Eu quero saber, e aí um mais abrangente que eu tenho aqui, eu quero saber sobre a felicidade do cliente. É subjetivo. Mas como eu posso mensurar isso? Um exemplo. Eu posso fazer pesquisa de satisfação. Então, eu preciso primeiro ter um objetivo e depois eu preciso saber como eu vou mensurar isso para que eu saiba se a minha campanha que eu fiz vai dar um resultado ou não. Tá? E a questão é, a gente tem que ouvir. Quem tem mãe, imagino que vocês todos tenham, ou a maioria de vocês tenham, ou pai, ou tia, ou vó, ou tio, uma pessoa mais velha, próxima, todo mundo sempre já ouviu essa frase. Deus te deu uma boca e 2 orelhas, escuta mais. Isso a gente aplica na vida profissional também. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou criar uma campanha para um cliente eu preciso ouvir o que meu cliente quer, eu preciso saber o que ele quer de mim, para que aí sim eu possa criar uma campanha de conteúdo para ele, por exemplo. Porque não adianta eu chegar lá vomitando um monte de informação para ele, que ele não está nem aí para saber. Ele não vai clicar, ele não vai me conhecer, ele não vai se interessar, ele vai passar direto no feed dele. Tá? De novo, tanto para o B2B quanto para o B2C. Tá?
E aí, formas de você ouvir esse cliente, tá? Então, qual que é o principal problema dele? Como é que é isso para B2B? Como é um dia de trabalho? Qual que é o processo de tomada de decisão dele de compra? Ou seja, como é que ele faz essa compra da empresa dele? Como é que eles fazem uma decisão? Que informação que ele precisa? Aonde ele busca essa informação? E tudo isso aqui vocês conseguem, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa simples de comprador. Quem já trabalha? Quem de vocês já está no mercado hoje? Quem de vocês trabalha com publicidade? Legal. Na empresa que vocês trabalham, tem time de vendas? E aí não é só para o pessoal da publicidade, é para todo mundo. Tem time de vendas nas empresas? Tá. Esse tipo de pesquisa, para quem tem time de vendas em empresa, você não precisa nem aplicar com o cliente, por exemplo. Você pode aplicar isso com a equipe de vendas, por exemplo. Porque esse é o tipo de pergunta que eles enfrentam todo dia, que eles têm que ir todo dia atrás para que eles tenham uma resposta para poder vender um produto. Tá? E como é que funciona o processo de compra? Quando a gente fala de B2B, ou seja, business to business, empresas que vendem para empresas, é um pouquinho diferente de quando eu faço business to consumer, que é o B2C. O B2C é o usuário final, furou meu tênis, eu vou comprar um outro tênis. Meu problema, minha necessidade, meu dinheiro. Então, eu escolho o momento em que eu vou resolver isso. Tá? No B2B é um pouquinho mais complicado. Por quê? No B2B, em média, são 10 peças de conteúdo que são consumidas antes de um usuário ou de uma empresa tomar a decisão de fazer aquela compra ou aquela contratação daquele serviço. Por quê? Não é o tênis dele, não é um problema só dele. E o dinheiro, com certeza, não é só daquele cara que toma aquela decisão, ele só assina. Então, ele precisa levar um material, normalmente, para uma série de pessoas que tomam aquela decisão de compra. Normalmente, um board de diretores, enfim. A gente trabalha com alguns tipos de clientes assim, só que a gente fala que é um B2C de alta consideração. Então, normalmente, são produtos para usuários finais, né, para clientes finais, gente como a gente, mas que normalmente é um pouco mais caro. Tá? Quando a gente fala de uma compra direta, não é que a pessoa não possa fazer essa venda, por exemplo, dentro do LinkedIn, eles podem. Mas a questão é que dentro da plataforma é como você vai fazer essa venda. Como é que você vai trazer isso, por exemplo, para um ambiente profissional, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa questão de conteúdo, de como você adequa esse tipo de conteúdo para dentro do LinkedIn, tá? Normalmente, quando você fala com um cliente de publicidade, de marketing, que quer colocar uma campanha no ar, e você pergunta para ele como é que funciona o processo de compra dele, ele fala que é super simples. O cara não sabe quem ele é, aí ele faz uma busca, ou ele é impactado por algum conteúdo, aí ele depois é reimpactado, achou legal, depois procurou no Google, aí o time de vendas falou com ele, ele fez um teste, ele fechou a compra. Quando você pergunta, o mundo ideal seria esse, é o que a maioria dos próprios clientes acham que é o processo de compra deles. Só que, na verdade, o processo de compras, o cara vai, volta e pergunta para o coleguinha, já testou, aí ele faz um trial, aí depois ele vai lá, tenta mais 15 dias de trial, porque não, afinal já me deram 15, porque não mais 15, aí ele testa de novo, aí ele volta, ele faz o download de um e-book, enfim, é uma zona, ele vai e volta várias vezes, por isso que a gente fala que são 10 peças de conteúdo, você precisa estar em todos os momentos, desde a hora que ele começou a engajar, até a hora que ele realmente vai fazer uma compra. E o LinkedIn fez uma pesquisa no passado com todos os setores da indústria, então aqui embaixo eu tenho todos os setores de indústrias, tá? Que a gente pesquisou, e a gente perguntou para eles como é que é feita a compra, como é que é feito o processo de compra de vocês, dentro da empresa, como é que isso funciona. E aí a gente chegou aqui que a maioria delas tem pelo menos 3 departamentos envolvidos na tomada de decisão de compra. E aí quando chega uma campanha de publicidade para mim, ele só quer falar com um público-alvo. Então, por exemplo, tá, quando eu falo lá de saúde, são 4,2 departamentos, em média, que estão envolvidos na tomada de decisão de compra.
Alguém tem alguma ideia do porquê que saúde tem tantos departamentos? Ou seja, tem várias pessoas ali envolvidas nessa tomada de decisão de compra? Que é multidisciplinar. Dentro de uma empresa, você pode ter, por exemplo, financeiro, você pode ter o cara de saúde mesmo, o diretor do hospital, você pode ter o departamento de compras. Mas alguém tem mais alguma ideia do porquê que tantos departamentos envolvidos? Porque as decisões são muito mais críticas. Então, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Quando eu falo de saúde, para uma marca, se o cara vai lá, ele é um hospital, Albert Einstein, por exemplo, e ele compra um aparelho de tomografia. O usuário entra nesse aparelho de tomografia 100% saudável, tá? E por algum motivo, o aparelho que eles compraram não é de uma boa marca, não tem uma boa precedência, enfim. Ele sai de lá com 6 meses de vida. Eu posso acabar com a vida de uma pessoa, que vai achar que só tem 6 meses de vida, e, ao mesmo tempo, eu acabo com uma marca, que é o próprio hospital em si. Tá? Então, é muito mais complexo você ter uma compra B2B, por exemplo, do que, como eu falei, uma compra B2C. Porque, além de você estar lidando, no caso de saúde, por exemplo, com a marca, você está lidando com seres humanos, com vidas. Né? Manufatura, 4.6, que é o que mais tem. Por exemplo, se ele compra uma máquina incorreta, ou se essa máquina é vem, por exemplo, a ficar parada na alfândega por algum tipo de problema de importação, você não pesquisou todo tipo de documentação que tem que ser necessária para trazer esse equipamento. Você pode parar, por exemplo, com uma produção da Ford. E isso tem um impacto enorme. Quando a gente fala de computação em nuvem, tecnologia em nuvem, hoje todo mundo migra para a nuvem. Se o cara tem uma tecnologia em nuvem barata, que tem problema de hackeamento ou qualquer tipo de coisa, toda a documentação da empresa dele está lá dentro. O que acontece se ele perde tudo isso? Juridicamente tem um impacto muito grande para a empresa. Tá? Então, por isso que são tantos departamentos envolvidos dentro dessa jornada de compra. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, esses são os principais departamentos que foram mencionados. Não significa que para todas as indústrias são esses. Quando eu for para a indústria, por exemplo, de saúde, vão ter outros departamentos aqui. Mas esses foram os que mais foram mencionados. Agora, vamos supor que eu estou vendendo tecnologia em nuvem. E aí, chega uma campanha de publicidade. O que acontece? Normalmente, esse cara só vai falar com o tomador de decisão, ou seja, gerente, diretor, de TI. Só que eu tenho todos os outros departamentos que estão envolvidos nessa tomada de decisão. E ele não faz uma campanha para esse cara. Então, o que acontece com isso? Eu só estou falando com um pedaço do tomador de decisão dessa compra. Por isso que é importante, quando eu vou pensar no produto que eu quero vender, para quem que é que eu vou vender esse produto ou esse serviço? E quem que toma essa decisão de compra? Então, quando eu vou fazer uma publicidade, eu não vou falar só com um tomador de decisão. Eu tenho que falar com todos os envolvidos na decisão de compra de um produto. Tá? Um exemplo bem leve para vocês do que acontece hoje em dia com a maioria das campanhas de publicidade é mais ou menos isso aqui. Ó. And that's it. All right? Yeah. Okay, here you go. Good luck with that. I got it. Hold that real quick. All right, man. Wait, don't you want this? I got it right here. What if you lose that there, it breaks? It's already up in the cloud. What cloud? What cloud? Claro que é uma forma bem caricata de mostrar, tá? Mas é mais ou menos isso aqui que acontece. Se eu estou vendendo tecnologia em nuvem, eu vou falar com, por exemplo, o CEO da empresa, não necessariamente ele vai saber o que significa os terabytes ou, enfim, velocidade, conexão. Então, eu preciso falar o conteúdo certo para a pessoa certa. Não basta só identificar quem que é o meu possível comprador. Tá? Então, eu preciso pensar também em como eu vou falar, com quem eu vou falar, e aí tem um agravante em relação a isso. Né? Todo produto e serviço ele pode ser comprado normalmente pela maioria das pessoas. Mas aí se a gente coloca um baby boomer, e para quem, acho que vocês não são tão novinhos assim, tem a idade dos meus filhos, mas é o Rocky Balboa. É bom só lembrar, eu sou meio velha, né, gente? É o Rocky Balboa. Ele é o baby boomer. E a gente está falando com o millennium.
a forma de comunicação é muito diferente. Tá? Então, também não é só você falar aquela informação para aquela pessoa, mas como você passa aquilo para aquela pessoa. Tá? E isso vai se agravando cada vez mais. A gente já está em 2019, se a gente for pensar que hoje em dia tem um monte de gente que nasceu em 2000, que já está entrando no mercado de trabalho, você começa a ficar um pouquinho da palpitação. E eu, então, de repente, recebo uns currículos de estagiário que dá palpitação mais ainda, que eu me sinto muito velha. Falo, ai, Jesus, já passou de 2000. Daqui a pouco estou contratando os coleguinhas do meu filho. É verdade, gente. Aí se a gente fala do pessoal novinho, de vez em quando eu chego em casa e trabalho com tecnologia, há mais de 16 anos. Eu pergunto para o meu filho o que é uns negócios, ele fala, Roblox, mamãe, isso aqui, aperta aqui, ô, sua burra. Gente, explica para a mamãe, eu não estou tão assim, não estou tão sabendo. Mas é a mesma coisa, quando a gente vai vender um produto, a gente tem que pensar que também você tem como explicar. E o nosso problema hoje, como ser humano, é que quanto melhor você fica dentro de um assunto, menos você sabe explicar aquilo para quem não conhece. Então, a gente tem o famoso aprender a desaprender. Você tem que pensar em todas as formas de como você vai passar aquele conteúdo. Tá? E não só como você vai passar, mas o que você vai passar desse conteúdo. Porque ainda mais hoje em dia, não adianta querer vir pegar um assunto que está bombando e você vai falar sobre aquele assunto só porque ele é top trend, só que aí, na verdade, você não manja nada daquilo. Vai parecer o quê? Fake. Né? Vai parecer falso. Então, você tem que entender, dentro do que você tem ali de conteúdos, o que você domina e o que você pode passar para aquele possível cliente. Tá? Então, tem várias ferramentas, inclusive gratuitas, que vocês conseguem fazer isso. Dentro de LinkedIn, por exemplo, tem os grupos, então vocês conseguem entrar, ver o que o seu possível comprador está falando, e dentro daquilo entender o que você domina e como você vai converter aquilo para ele. Por exemplo, a mesma coisa. Não adianta só ficar colocando lá, né, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Ninguém gosta daquele amigo, ninguém vai para o bar aqui com aquele amigo que só fala dele mesmo. É chato pra caramba. Então, não adianta você só ficar falando do seu produto, que o seu produto é o melhor de todo mundo, e que maravilha, e tá, e o que você tem para agregar para esse mercado? Você pode trazer e falar de você mesmo de diversas formas diferentes, como, por exemplo, olha o que apareceu no jornal, olha o que apareceu essa notícia, nossa, isso aqui a gente manja, vamos falar sobre esse assunto, e aí vocês se colocam, então, como, por exemplo, influenciadores dentro daquele mercado, vocês se inserem dentro daquele mercado, tá? E se programar, né? Porque não adianta nada, por exemplo, o pessoal que só faz campanha e aí, de repente, teve um boom de vendas, foi ótimo, maravilhoso, e aí quando fala, legal, vamos fazer igual. Que conteúdo que foi que a gente postou mesmo? O que converteu? Se eu não tenho um calendário editorial, se eu não me programo, se eu não sei o que eu fiz antes e o que eu vou fazer depois, eu não consigo. Agora voltou. Acho que o problema era você. Fica mais para trás. Eu consigo atribuir o quê? Responsabilidades. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que entregar aquilo e quem que é o responsável por aquilo. Tá? Além do que eu consigo saber o que todo mundo está fazendo. Então, isso me ajuda também a não ter gente fazendo a mesma coisa. Isso é um problema de empresas grandes. Tá? Outro dia, a gente estava fazendo um call com o pessoal de Londres, e aí a gente foi descobrir que eles estavam fazendo o mesmo material para a Espanha que eu estava fazendo para o pessoal da Argentina. Ou seja, a gente está desperdiçando tempo. Ou a gente junta esforços e a gente faz a mesma coisa, ou você faz e depois compartilha comigo. Então, você ter um calendário editorial, você saber o que você precisa fazer e quem que é a pessoa responsável por aquilo, ajuda. Nem sempre é 100% perfeito. De novo, LinkedIn é uma empresa grande, de vez em quando acontece essas coisas. Tá? Mas por isso que a comunicação é importante, e o calendário ajuda muito nisso. Um exemplo, por exemplo, no LinkedIn a gente faz por alcance e por desenvolvimento. Então, eu falo, e aí é para vocês entenderem, tá? Desde, como eu falei, tem gente que nasceu em 2000 e está entrando no mercado de trabalho agora. Então, não necessariamente todo mundo me conhece. Então, é importante eu trabalhar a minha marca, ao mesmo tempo eu vender o meu produto. Então, eu sempre vou trabalhar nesses dois momentos. Tá? Por quê? Eu tenho que estar ali todo momento lembrando quem eu sou, a que vim, o que eu faço, o que eu vendo, qual que é o meu serviço. E a gente faz isso com conteúdo, e aí tem duas formas de fazer, de cima para baixo ou de baixo para cima. O que seria isso? Dentro do LinkedIn, nós somos
criadores fanáticos de e-books. A gente tem e-book para tudo. Tá? Só que os e-books são chatos pra caramba, tem 200 páginas, assim, não é um conteúdo que é fácil de consumir. Então, legal, tem gente que curte, ótimo. Mas, quando você quer transformar isso em publicidade, é difícil você vender um material de 200 páginas. Então, eu consigo pegar esse meu material e quebrar ele em diversas peças pequenininhas, para aí sim eu ter campanha a todo momento. É bom porque é barato, eu não preciso ficar atrapalhando o meu time editorial a todo momento para fazer um conteúdo, eu já tenho aquele conteúdo pronto. Agora, tem empresas que não têm ali toda hora, não tem esses super conteúdos, então elas podem pegar posts de blog, elas podem pegar conteúdo da página, elas podem pegar e transformar em vários outros formatos, como, por exemplo, vídeo. Eu posso transformar isso como um mini e-book ali de 1, 2, 3 páginas. Então, eu consigo trabalhar conteúdo de diversas formas, tá? Como o LinkedIn ajuda em questão de publicidade, tá? Quando a gente fala já de publicidade de produto, o que o LinkedIn tem para oferecer? A gente tem post patrocinado. O LinkedIn dá um nome bonito para as coisas, que é sponsor content, ou direct sponsor content, que nada mais é do que post patrocinado, tá? Que vocês fazem na página. Na página da empresa, aquilo que eu falei, tudo que é orgânico vai para 100% dos seguidores. Mas se eu falo de patrocínio, eu estou falando para alavancar aquilo para fora da minha rede de seguidores, ou seja, para o meu público objetivo mesmo. Tá? Eu tenho um e-mail, alguns de vocês já devem ter recebido. Então, o e-mail nada mais é do que um e-mail marketing, só que ele vai para dentro do inbox do LinkedIn. Então, como é que isso daqui vai? Ele só vai quando o usuário está logado na plataforma e o usuário só recebe uma vez a cada 45 dias. Por quê? O meu usuário sempre vem em primeiro lugar. Imagina que dentro do LinkedIn vocês conseguem falar, por exemplo, com CEOs de empresas de mais de 10 mil funcionários. Eu não quero que o inbox dele fique parecendo um spam. Então, eu não vou mandar 200 mensagens para ele na sequência. Só que isso se aplica a todos os usuários do LinkedIn. Então, uma vez que ele recebeu um patrocínio, ele só recebe outro daqui a 45 dias. Conteúdo visual é importante. Então, como já foi falado, até 2020 o vídeo vai corresponder a 80% do consumo da internet. Tá? A gente tem vídeo dentro de LinkedIn, então as pessoas conseguem fazer o patrocínio dos vídeos. E aí, dentro de LinkedIn, quando a gente fala de vídeo, o ideal a gente comenta sempre 30 segundos, mas você consegue subir desde 3 segundos até 30 minutos de vídeo para fazer o patrocínio. Tá? Um bom marqueteiro é aquele que sabe contar história. Então, a gente tem dentro de LinkedIn, por exemplo, os anúncios em carrossel. Então, você consegue fazer uma construção de uma história e montar ali, dentro daquele conteúdo que você quer passar, às vezes, para mais de um público-alvo, por exemplo. E alcançar conteúdo. Quando a gente fala de LinkedIn, a gente está falando de usuários que 4 em cada 5 são responsáveis por uma decisão de compra, tá? E quando a gente fala principalmente em B2B, que é o negócio de empresas para empresas, a gente tem uma taxa de conversão 3 vezes maior. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, dentro do nosso conteúdo, do post patrocinado, a gente tem formulário de lead. Então, o usuário ele recebe o conteúdo, ele clica e já vem automaticamente preenchido, por exemplo, esse formulário. Então, são algumas estratégias que vocês conseguem adotar para, por exemplo, colocar um produto no mercado. Eu quero saber quantas pessoas estão interessadas naquele meu produto. Eu consigo, por exemplo, fazer um formulário para eu ter aí essa percepção de quantos usuários têm o interesse naquilo, quantas pessoas querem comprar aquele meu produto ou aquele meu serviço. Always on, seu site nunca fecha. Não faz sentido a campanha também parar. Né? A gente tem muito cliente que faz campanha pontual. O cara faz campanha de uma semana. Aí ele fica 3 meses sem fazer campanha de publicidade, e depois de 3 meses ele vai lá e faz mais uma semana. Nesses 3 meses que ele ficou fora do ar, os concorrentes dele estavam lá. Então, quando você vai no mercado, você precisa comprar um Vanish, o Vanish não está lá, você vai levar o Omo. É a mesma coisa, por questão de necessidade, até de conhecimento. Tá? Analisar os resultados é muito importante. É óbvio, eu sei que é óbvio, mas na vida real, de novo, não é tão óbvio assim. Porque quando você pergunta para um cliente, legal, mas quantas conversões você teve da tela azul? Ele faz, hã? Tá, mas quantos leads você teve? Né? Quantas pessoas mandaram para você um pedido de cotação? Hã? Mas você não consegue ver isso? Hã? Normalmente essa é a resposta. Hã? Aí você fala, tá, então vamos começar de novo. Você precisa ter um KPI, que é o seu objetivo e como você vai avaliar isso. E depois você tem que analisar esse resultado, para saber o que está trazendo retorno
ou não. Dentro da plataforma do LinkedIn de anúncios, existe como fazer isso direto através da plataforma, que é uma tag, que é uma insight tag que vocês conseguem colocar, que ela vai trazer acompanhamento de conversão. E para ver a audiência. Quando a gente fala de publicidade hoje, normalmente as pessoas pensam assim, homem, mulher, 25 anos mais, classe AB. Dentro de LinkedIn, eu traduzo essa audiência para o usuário que está lá dentro. Então, eu preciso saber qual que é a indústria, no que ele tem interesse, em que campo que ele atua, qual o tamanho da empresa dele, qual o cargo dele, qual que é a função dele dentro dessa empresa. Então, a gente sempre faz uma tradução muito grande de briefing que a gente recebe de agência. Como é que a gente trabalha esses briefing dentro do LinkedIn? Como eu falei, eu tenho todos os dados direto no perfil do usuário. Então, eu consigo saber, por exemplo, desde a região que ele está, não só por IP, porque ele colocou, por exemplo, que ele trabalha em São Paulo, mas eu consigo saber onde estudou, o que estudou, eu consigo saber em que empresa trabalha e, automaticamente, se essa empresa tem uma página, eu sei em que indústria ela está inserida e quantos funcionários ela tem. Eu consigo saber que função na qual ela exerce, qual que é o nível de experiência dela, então ela vai falar para mim que ela é gerente. O único problema é cargo. Cargo e função. Dentro do LinkedIn, você tem essas duas opções. E aí o cara vai colocar no cargo dele, que é aquele campo que você escreve o que você faz, e brasileiro que mais tem imaginação, né? Então, o cara é de vendas, mas aí ele escreve lá que ele alcança os objetivos dos clientes através dos sonhos. Ele é vendedor. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente normatiza isso para a função, vendas. Tá? Então, a gente tem várias formas de trabalhar dentro do LinkedIn, como competência também, que você consegue atingir aquele público específico com o qual você quer falar. Tá? Isso daqui, se vocês tiverem site para o projeto de vocês, é muito legal. É uma das funções que eu mais gosto, mesmo porque ela é 100% gratuita. Tá? Então, vocês conseguem implementar na página do projeto, se vocês forem fazer alguma página, alguma coisa, vocês conseguem implementar. É uma tag que vocês colocam no site, vocês vão mapear o site de vocês, e automaticamente ele começa a trazer os dados demográficos do LinkedIn dos usuários que acessaram. Então, ele vai trazendo essas informações como se fosse um Google Analytics, só que de dados demográficos profissionais. Então, eu consigo saber tamanho de empresa, função, cargo, quais foram as principais empresas que acessaram, tá? Região, localidade, eu consigo ter todas essas informações. E essa tag ela é gratuita, vocês conseguem entrar e gerar essa tag para colocar na página, por exemplo. A gente consegue fazer segmentação por lista de empresa, a gente consegue fazer segmentação por contato de e-mail. Então, são inúmeras as possibilidades de publicidade dentro de LinkedIn. Então, se vocês conseguem trazer uma base para dentro da plataforma, vocês conseguem impactar aquelas pessoas. E fazer retargeting do site também. Pessoas que acessaram o produto A, eu vou entregar um conteúdo do produto B, por exemplo. Pessoas que começaram a... Saiba mais sobre o meu serviço, eu quero entregar um próximo conteúdo, que aquele conteúdo faça sentido e traga ela para já uma decisão de venda. Então, eu consigo trabalhar toda essa parte de tomada de decisão de compra. Ser responsivo, e aí isso é importante para vocês, se vocês estiverem, por exemplo, fazendo um aplicativo. Tem muita gente que ainda acessa a Play Store, por exemplo, do desktop. Então, é importante a gente sempre pensar em todas as telas, tá? Quando a gente fala de venda, de novo, é aquilo que eu falei, não é só você falar compre batom, compre batom. Você tem que falar um pouquinho sobre a sua empresa, o que você faz, quem você é, porque isso traz estabilidade para a tomada de decisão de compra. Isso traz confiança para aquela pessoa que quer fazer aquela compra. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, essa é uma pesquisa da Rock Content, que se vocês não conhecem, eles têm vários canais, é bem legal se vocês quiserem seguir. Eles fizeram uma pesquisa, é legal porque é brasileira, então ela é voltada para o mercado brasileiro, foram mais de 6 mil empresas que responderam, falando justamente sobre marketing de conteúdo. E o mais legal aqui é que quem tem marketing de conteúdo tem quase 4 vezes mais lead, ou seja, mais venda dentro da página. Quando a gente fala, então, de case de sucesso, a gente tem dentro do LinkedIn a SAS, por exemplo, que fez com a gente uma campanha de publicidade voltada para a inteligência artificial. Então, era convidando para que as pessoas participassem de um webinar que falava justamente sobre a venda de um produto de inteligência artificial deles.
Então, esse daqui, por exemplo, é como foi enviado o modelo do convite para as pessoas participarem. A gente tem a GE. A GE fez um trabalho bem legal com a gente, que está um pouquinho antigo, porque foi em 2016, tá? Mas eu vou passar para vocês, o case deles foi bem legal. Então, aqui, o objetivo da GE era uma campanha bem de, na verdade, conhecimento de marca, óbvio, GE já é conhecida, mas tirar aquela visão de linha branca, né? A gente não faz só geladeira. Então, foi muito mais para trazer essa parte de eficiência energética, o que eles tinham, o que eles fazem, o que eles conseguem trazer de negócios e de soluções para o mercado. Tá? Então, esse, por exemplo, é uma forma de se trabalhar, é trazendo conteúdo. E aí, através, inclusive, dessa campanha, eles tiveram venda efetiva. Tá? Tem muita gente que fala que LinkedIn é caro. Ah, porque o LinkedIn é caro para fazer publicidade, enfim. A gente tem esse caso, que é de uma empresa que ela faz, por exemplo, self-service, que é o meu tipo de atendimento, que é o cara que não tem muita grana, ele vai lá, tem um pouquinho de dinheiro e coloca dinheiro na plataforma. Tá? Então, ela fez, por exemplo, voltado para a geração de leads, e aí eles trouxeram um resultado de 67 vezes o valor que eles investiram. Ela fechou 2 vendas, e ela trouxe o resultado, ou seja, ela pagou a campanha dela 67 vezes, tá? Com as 2 vendas que eles fizeram. Basicamente, o que eu trouxe para vocês aqui, que eu quero que vocês entendam a gente não pode ficar interrompendo a jornada de compra daquele consumidor, a gente não pode ficar atrapalhando, a gente tem que, na verdade, fazer com que ele tenha interesse por aquilo que a gente está trazendo para eles. Tá? Então, com o marketing de conteúdo, vocês conseguem transformar esse interesse e trazer essa possível compra, essa possível venda para perto do que vocês estão desenvolvendo. Tá? Para quem tiver interesse de como é que faz, como é que trabalha, como é que funciona o LinkedIn, tem aqui, e depois eu distribuo para os meninos, se vocês tiverem interesse, eles mandam material para vocês, tá? Como é que funciona, tem um monte de vídeo. E tem alguns recursos bem legais, principalmente de 11 maiores erros em marketing de conteúdo, por exemplo. É bizarro, eu li essa matéria e eu acabei me identificando com alguma coisa e falei, ups, eu faço isso. Enfim, tem bastante coisa legal e tem bastante conteúdo. LinkedIn tem bastante conteúdo também, tá? Mas depois eu vou disponibilizar a apresentação, caso vocês tenham interesse, e também fica com o meu contato, tá? E aí, caso vocês precisem, tenham interesse, como é que funciona, a gente ficou interessado, a gente gostaria de trabalhar, como é que a gente precisa, quero colocar isso no meu projeto, faz sentido eu apresentar isso junto? Se vocês tiverem interesse, precisarem de qualquer ajuda, fica o meu contato para vocês, tá? Obrigada. Tudo bem? A minha pergunta é também voltada ao público-alvo que você está apresentando aqui, em relação ao LinkedIn, com tentar chamar mais a atenção dos jovens na rede social. Eu mesmo já senti dificuldade, né, como a gente está começando a entrar na carreira agora, né, não tem muito conteúdo às vezes para postar lá, interagir, e também a maioria do foco do jovem é mais voltada às vezes estágio, por exemplo, que nem, não sei que você falou que não é só para procura de emprego, mas o brasileiro, querendo ou não, é o principal foco, né? Eu também raramente acho já emprego e também estágio lá dentro, e queria saber o que vocês fazem também para tentar englobar o jovem, ou não é tão foco assim de vocês, mas para quem está mais para frente na carreira. A gente não tinha tanto foco, realmente, era um público que era um pouco mais velho, estava um pouco mais para frente na carreira. Esse ano, a gente começou, depois eu posso mandar junto com o material, o nosso time editorial está, inclusive, aceitando inscrições de jovens que estão na faculdade, que queiram trabalhar junto com o time editorial do LinkedIn para a produção de conteúdo na plataforma. Não é para ser funcionário LinkedIn, mas é para justamente ajudar nessa produção de conteúdo no sentido a visão do jovem que está na universidade de determinados assuntos. Então, é como se fosse para ser editores, para que eles possam trazer as matérias, escrever as matérias, e aí o nosso editorial vai impulsionar essas matérias dentro do LinkedIn. Posso complementar com um pouco outra pergunta? Pode. E também questão, vocês têm algum planejamento de mudar um pouco a estrutura da plataforma? Que nem você falou que vocês fizeram, que antes era só parecido voltar para o trabalho, e depois tentaram fazer mais um pouco de rede social. O que eu sinto também, que às vezes quando eu entro no LinkedIn, eu me sinto como se fosse a tia mais velha tentando entrar no Facebook no início. Eu fico às vezes um pouco perdido, não me sinto muito do ambiente, parece. É como se eu não pertencesse tanto assim. Tem uma coisa sobre isso, além de, por exemplo,
da participação com outros jovens fazendo publicações, com editoriais, para tentar mudar um pouco o ambiente, ou é só isso mesmo? Em questão de visual da plataforma, não vai mudar, tá? Até mesmo porque o que a gente está disposto a fazer ali dentro da plataforma é uma coisa bem mais limpa mesmo, tá? E é justamente para que tenha que se pensar um pouquinho mais antes de se publicar as coisas, tá? Então, é justamente para que as pessoas tenham esse tipo de conversa. Mas, sim, a gente não tinha, por exemplo, essa visão do jovem antes. Então, agora a gente está começando a trazer, junto com o time editorial, essa missão que eles têm agora é justamente começar a trazer alguns conteúdos, a visão do jovem, como a gente insere para justamente ter esse pertencimento à plataforma. Isso vai ser aos poucos, a gente está começando agora, o projeto tem menos de 2 meses que a gente começou a abrir para as inscrições, tá? Então, com a visão deles, os conteúdos que eles vão trazer, inclusive algumas dicas justamente de utilização, do que está legal, do que não está, que vai ser reportado para o time lá de fora, possivelmente a gente vai começar a ter algumas mudanças aí da forma como é operado, tá? Mas, por enquanto, ainda está muito recente, tem menos de 2 meses que a gente começou. Mas, sim, está começando a voltar um pouquinho e falar, opa, vamos lembrar que tem um pessoal aqui que faz sentido também consumir esse conteúdo, trazer um conteúdo legal para que vocês possam consumir. Tá? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Eu queria tirar uma dúvida em relação à parte de conteúdo, né? Por exemplo, aqui tem algumas pessoas que estão montando startup, né? Enfim. E, por exemplo, o modelo de negócio delas pode ser para B2B. E como que elas podem fazer a produção de conteúdo na plataforma, no LinkedIn, para atrair leads, no caso do seu processo de vendas B2B, por exemplo. É interessante que ter a página da empresa publicando sobre os conteúdos relevantes da empresa e aí as pessoas entrarem em contato com a página, ou é interessante que os funcionários da startup, por exemplo, o CEO, Head, enfim, CEO, os primeiros, os que estão levantando a empresa, publiquem esse conteúdo e, assim, chamem a atenção dos leads, né? De que forma? Ou voltado somente para quem está na equipe de vendas, ou marketing, enfim. Seria mais voltado no... Então, minha pergunta se resume é mais voltado ao setor, por exemplo, vendas ou marketing para fazer isso? É mais voltado para os funcionários da empresa, já que é momento de startup, ainda são poucos funcionários, é uma equipe, sei lá, de 5 pessoas, 4, 5 pessoas, mais ou menos, ou no momento de fazer com a página mesmo da startup, da empresa nascente. Tá. Obrigada. Quando a gente fala de startup, a gente tem algumas empresas que trabalham com a gente já fazendo campanha para startup. O que a gente viu que funciona muito bem? Como é uma startup, ela ainda não é tão conhecida no mercado. Normalmente, os executivos, que é o CEO, o CFO e por aí vai, né? Os altos executivos são as pessoas mais conhecidas, elas ainda são a cara da empresa. Então, uma estratégia que vocês conseguem trabalhar muito bem quando a gente fala de startup especificamente vocês fazem uma página da empresa e na página da empresa vocês vão fazer conteúdos que levem para conteúdos que os executivos postaram. Então, um exemplo, sei lá, eu tenho um executivo que é de financeiro. Ele vai falar da área financeira, ele vai trazer matérias e conteúdos voltados ao financeiro, no perfil dele, ele vai fazer uma publicação. Na página da empresa, a empresa vai citar ele e vai falar, olha, o nosso CFO, fulano de tal, @fulano de tal, para poder marcar ele, fez esse conteúdo aqui falando especificamente sobre, por exemplo, as dificuldades de uma startup na área financeira. E o link que ele vai levar vai ser o link da publicação do executivo. Por quê? Quando você faz isso, você começa a enriquecer a marca da empresa por mencionar o executivo, já que ele é a cara da empresa. Então, as pessoas que, por exemplo, têm uma conexão com ele, vão receber a notícia que foi publicada essa matéria pela página da empresa. E, automaticamente, isso começa a atrair atenção para a empresa. E aí deixa de ser só a cara dos executivos e começa a se formar a empresa. Você começa a ter aquela construção de presença da empresa. Tá? Em startup, normalmente, essa é a estratégia que a gente usa quando a gente fala de LinkedIn.
tá? E aí pode ser patrocinado ou não também. Você pode fazer esse conteúdo organicamente, que automaticamente você vai passar a ter mais seguidores. Por todos os executivos. Você pode fazer. E aí é aquilo. Como a empresa é pequena, normalmente você não vai ter um departamento de relações públicas para criar esse conteúdo. Então, o ideal é que seja o executivo, mas que ele se sinta confortável em fazer aquele conteúdo, né? Porque ele vai ter que criar um artigo, não precisa ser 1000 palavras ou mais, tá? Mas um artigo que tenha algum conteúdo que realmente chame a atenção e que faça sentido, tá? Por exemplo, as dificuldades, como você empreender através de uma startup, por aí vai. Então, eles conseguem, contanto que ele se sinta confortável, porque aí também não vai parecer falso. Ele vai estar escrevendo sobre uma coisa que ele se sente bem e que ele tem confiança de escrever sobre aquilo, tá? E aí, o que aumenta? Aumentam os seguidores da página e a consideração da empresa como marca, mas também começa a aumentar a perceptividade dos próprios executivos, que ele vai ver que no perfil dele vai começar a aumentar, por exemplo, a quantidade de seguidores do perfil. Tá? Aqui é o microfone. É porque ele estava falando sobre o engajamento do jovem mais na plataforma, né? Eu uso o LinkedIn e uma das coisas que me interessou também, que eu não sabia, foi ver que ele tem ele oferece curso também ali, né? Então, eu acho bem, se vocês têm esse interesse de desenvolver mais essa parte de cursos, porque hoje em dia o jovem ele aprende muito sozinho, né? Assim, tem muito autodidatismo, procura os cursos online, e é muito interessante isso estar dentro de uma forma que é certificada, que ela é para fazer o network, para estar estimulando ali essa rede de contatos, o trabalho, um currículo ali, tu ganhar um certificado, porque eu fiz o curso, ganhei um certificado de LinkedIn. Então, eu acho que é muito interessante, na hora que tu está procurando o curso, aparecer já o LinkedIn, aí o jovem já entra, já faz o curso, e aí começa a ter uma interação. Então, tem esse pensamento de, não, bora investir mais na nossa plataforma de curso? A plataforma de cursos hoje, essa parte de cursos do LinkedIn, ela era uma empresa que nós adquirimos, né? Fazem 2 anos, mais ou menos, e a gente ainda não tinha uma operação dessa empresa aqui no Brasil. Tá? Então, os conteúdos que você tinha dessa empresa, eles eram todos em inglês, a maioria, ou alguns em outro idioma, mas a maioria em inglês. E a gente vai trazer um time para cuidar só dessa vertical de learning dentro do LinkedIn para o Brasil. Então, esse time ele deve começar provavelmente no final deste ano, começo do próximo ano. Aí a gente vai fazer, inclusive, parcerias com universidades, com escolas específicas de curso online, para começar a trazer isso para dentro da plataforma em português, inclusive em espanhol. Boa tarde. A gente, na minha startup, a gente teve uma consultoria de marketing agora, e ela bateu bastante na tecla da gente rever as conexões que são feitas no LinkedIn, que a gente acaba, aquele tio seu te adiciona, aquele primo seu que é médico e não sei o quê. Ela bateu muito na tecla da gente desfazer todas essas conexões e ter conexões apenas com pessoas que têm a ver com o negócio da área onde você atua. E que é preferível ter pessoas, até que você às vezes não sabe muito bem quem é, mas que atua, que você tem uma segurança que atua dentro da sua área de relacionamento de profissional, do que você ter uma pessoa muito próxima de você, mas que não tem absolutamente nada a ver com o que você faz. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho a minha mãe como conexão no LinkedIn. O nome dela é Tia Nancy, porque ela era professora. Enfim, a gente fala... Não sei a empresa que vocês contrataram, mas dentro do LinkedIn a gente fala muito sério em relação a que LinkedIn não é spam, tá? Isso é fato. Então, não é para sair se conectando loucamente com todo mundo. A gente normalmente não indica, mesmo porque, de novo, aquilo que eu comentei, o seu feed é baseado nas pessoas que você segue. Se você segue um monte de pessoas que você nunca viu na vida, você vai ver cada absurdo no seu feed, você vai falar, nossa senhora, nossa. Enfim. A questão que a gente fala de com quem se conectar no LinkedIn não são só pessoas do seu ramo. Porque, na verdade, quando a gente fala principalmente startup, vocês podem trabalhar com diversas pessoas de diversas áreas, né? Cada uma para um objetivo diferente. A questão é você se conectar só com quem você realmente conhece, tá? Não só com quem, aquela pessoa, putz, eu vou me conectar com a Bíblia Diniz.
Primeiro, que ele não vai se conectar com você, provavelmente. Segundo, que não faz o menor sentido, porque o LinkedIn, quando a gente fala em questão de você conseguir se conectar e criar essa rede, é para, eventualmente, você poder, por exemplo, acionar aquela pessoa. Se você nunca falou com ela, você não consegue acionar essa pessoa no futuro. No sentido de, cara, eu vi que na sua rede de pessoas conectadas está o CEO do LinkedIn. Você conhece ele? Você me apresenta para ele, para eu conseguir, que eu tenho um produto que é a cara do LinkedIn, faz todo sentido eu falar com ele e conseguir essa reunião. Então, é para você conseguir acionar essa pessoa com quem você está conectado, mas que você conhece, e você pode pedir, por exemplo, uma apresentação, do que uma pessoa que você nunca viu na vida. Tá? Então, você tem, sim, interesses, e aí pessoas da sua área que faz sentido que você saiba o que elas estão fazendo. Então, ao invés de se conectar com essa pessoa, você segue ela no LinkedIn. Você tem a opção de seguir um perfil, não só uma página. Tá? E aí, sim, porque uma pessoa que, sei lá, é inspiradora, ou ela traz bastante novidade para o mercado, você pode seguir aquela pessoa e continuar recebendo o que ela faz. Mas o ideal é que você esteja conectado só com pessoas com quem você realmente conheça, que você possa fazer cara, me apresenta para esse cara, ou estou com uma dificuldade, ou você conhece alguém que trabalha com isso para me indicar. Essa é a intenção da conexão. Tá? Boa tarde, meu nome é Camila. Primeiro, eu gostaria de agradecer a palestra. E, segundo, a minha pergunta é relacionada com a captação de leads, porque eu acho que é uma preocupação que a gente vai ter futuramente aqui dentro, né? E você falou que, por exemplo, a empresa fez um investimento e teve um retorno de 67 vezes do que ela investiu. Em quanto tempo foi isso? E, geralmente, com a experiência que você tem do que o pessoal está engajando, investindo nisso, qual é o tempo médio de retorno dessa captação de leads? Depende do público com quem você quer falar e do produto que você quer oferecer. Tá? No caso da Becomex, eles fizeram a campanha, foi 1 mês e meio de campanha. Tá? Ela conseguiu, para este case, foram 2 leads que deram 67 de ROI, ou seja, de retorno do investimento dela. 1 semana e meia depois que a gente publicou esse case, ela me ligou e ela me falou que ela fechou um negócio de 1 milhão. Eu fiquei bem chateada, porque o número ia ser bem maior no meu case, mas tudo bem, ok. Só que o que impulsionou ela a ter esse resultado, na verdade, foi a forma como ela conseguiu fazer e identificar justamente a persona com quem ela queria falar. Então, ela falou com todo o processo de compra, ela não falou só que nem eu estava comentando, a computação em nuvem, falar só com cara de TI. Ela falou com os tomadores de decisão, então ela conseguiu identificar quem são essas pessoas. Ela fez pesquisa em grupos dentro do próprio LinkedIn para entender sobre quais assuntos aquelas pessoas estavam falando e aonde a Becomex se inseria dentro daqueles assuntos para poder justamente trazer o que? A necessidade. Aonde que o produto dela resolvia os problemas que aquele público estava enfrentando, ou seja, o público-alvo dela. Tá? E a forma como ela trabalhou, no caso de LinkedIn, a primeira vez que você olha para a plataforma, quem está acostumado a fazer publicidade em outras redes sociais, ela é um pouquinho diferente. Então, como ela não tem um atendimento específico, ela não tem uma pessoa dedicada, ela trabalhou muito em questão dos nossos materiais de webinar, por exemplo, de como fazer segmentação, de como trabalhar na plataforma. Então, ela teve um estudo antes para conseguir testar. Ela testou mais ou menos por 1 semana vários segmentos diferentes, várias pessoas, para ver, inclusive, né, se ela estava acertando, errando. E depois ela fez mais um mês e 2, 3 semanas ali de campanha, onde ela teve os resultados. Mais alguma pergunta? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.